Salve, salve, apostadores mágicos de odds na área, com as dicas para esta sexta-feira, dia 23/8. Se você não sabe em quem apostar nessa sexta-feira, fica comigo no vídeo que logo após a vinheta eu vou te mostrar as minhas análises e as minhas apostas para esta sexta-feira, beleza? Sextou! Salve, salve, galera, voltamos. Tivemos aí uma semana off aqui de vídeos no canal. Acabei fazendo algumas apostas aqui, também passei um conteúdo maneiro no e-mail. Pra quem é da minha lista premium, tá curtindo o conteúdo aí exclusivo. Eu não posso revelar aqui, mas se você ainda não é, você deixa o seu e-mail aí na descrição que eu vou te adicionar lá, beleza? Vamos aos jogos que eu separei pra esta sexta-feira, dia 23/8. Vamos pra Arábia Saudita, jogo entre Al Hilal e Abha, a 1h da tarde. O Al Hilal terminou em segundo lugar na temporada passada, liderou o campeonato em diversas rodadas, mas o tropeço em casa para o Al Tawon fez com que o time do Al Nassr fosse campeão. A equipe conta com nomes conhecidos como Giovinco, André Carrillo, Jonathan Soriano e Gomis, principal goleador da equipe. No último campeonato, ele anotou 21 gols em 30 jogos do Campeonato Nacional e nesta atual Liga dos Campeões Asiática, ele tem 7 gols em 8 jogos e que ajudou o time que já se encontra nas quartas de finais da competição. O Hilal conviveu com mudança de treinadores na temporada passada, visto que iniciou o campeonato com Jorge Jesus, depois o croata Zoran Mamić finalizou o campeonato com Perikles Chamusca. Agora, para este começo de temporada, Rusvan Lucescu, que fez um ótimo trabalho nos gregos do PAOK, assumiu o comando da equipe. O Abha é um time recém-chegado da primeira divisão. Terminou como líder da segundona, anotando 69 pontos em 38 rodadas. Eles terão uma tarefa nada fácil, visto que irão encarar um dos melhores times do país em um estádio onde o Hilal perdeu apenas 2 vezes no campeonato passado. Para esse jogo eu vou de Al Hilal para marcar em ambas as partes do jogo, com uma odd de 1.72. Genk e Anderlecht às 3h30. Os atuais campeões tiveram um começo ruim em sua nova campanha e já tropeçaram 2 vezes em seus 4 primeiros confrontos. Apesar disso, venceram por 4-0 no último jogo e em casa perderam apenas uma vez em seus últimos 7 jogos. Se vencerem este jogo, ficam a 1 ponto do líder Bruges. 8 de seus últimos 9 jogos ocorreram mais de 2,5 gols. Após a saída de alguns nomes importantes, a responsabilidade cai sobre o atacante Mwana Samatta, lá da Tanzânia. No último jogo, vitória por 4-0 em Vaasland, o atacante contribuiu com 3 gols. As coisas continuam péssimas para o Anderlecht. Não conseguiu vencer nenhum dos 4 jogos neste campeonato e, para piorar, perdeu o último jogo de virada por 4-2. Essa derrota culminou no afastamento de Kompany como treinador da equipe. Ele seguirá apenas como jogador e entrega a liderança técnica a Simon Davies, o seu assistente até agora. A equipe se reforçou com diversos jogadores jovens, como Yari Verscharen, de apenas 18 anos, e Michael Vlap, mas também com experientes, como Nasri e Chadli. A reconstrução da equipe parece que terá um longo caminho, porque os inúmeros jogadores jovens ainda têm pouca experiência e os jogadores experientes como Nazi já viveram dias melhores. Nos últimos 6 jogos entre ambas as equipes, o Genk venceu 5 e empatou 1. Tiramos de vitória do Genk com uma odd de 1.72 e a outra entrada também válida é mais de 2,5 gols com uma odd de 1.65. Colônia e Borussia Dortmund às 3h30 da tarde. No primeiro jogo da volta à Bundesliga, o Colônia foi derrotado por 2-1 diante do Wolfsburg. Eles até conseguiram fazer um jogo com posse de bola, mas criaram muito pouco. Foram somente 11 oportunidades para finalizar, e somente 2 delas tiveram a direção certa do gol. Na temporada passada, eles sobraram na segunda divisão e foram campeões com 63 pontos, no qual 30 destes foram conquistados em casa. Local, inclusive, que a equipe se saiu pior do que como visitante, visto que dos 17 jogos em casa, perderam 5 e venceram 9, enquanto que como visitante venceram 10 e perderam 4 vezes. Eles eram uma equipe que prezava a posse de bola e o futebol ofensivo. Porém, ao subirem para a primeira divisão, trocaram de treinador e agora estão sob o comando de Achim Beierloser. Depois de colocar o troféu da Supercopa da Alemanha em sua galeria ao vencer o Bayern de Munique por 2-0, o Borussia goleou o Augsburg na estreia por 5-1. A equipe se reforçou bem e aparenta ter um plantel mais equilibrado do que na temporada passada. O único desfalque importante da equipe para este jogo fica por conta do português Rafael Guerreiro. Nos últimos 5 encontros entre ambos foram 3 empates e 2 vitórias para o Borussia.
Para esse jogo, nós iremos na seção criar aposta, resultado final Borussia Dortmund e mais de 1,5 gols na partida, com uma odd total de 1,61. Se você estiver tempo para acompanhar ao vivo, eu recomendo que você entre no mercado de gols, porque a odd consequentemente deve subir durante a partida, e aí você pega uma EV+, beleza? Aston Villa e Everton às 4 horas da tarde. Depois de 2 rodadas, o Villa segue zerado na tabela. Apesar de ter jogado bem nos 2 primeiros jogos que fez, o time não conseguiu converter as oportunidades que teve. Isso ficou nítido no último jogo, onde saiu perdendo logo no começo do jogo para o Bournemouth por 2-0, mas não foi eficaz o suficiente para empatar a partida. Mesmo com as 22 tentativas de finalização ao longo do confronto, apenas Douglas conseguiu marcar num lindo chute de fora da área. Para este jogo, deverá haver mudanças em sua escalação. Os laterais El Mohamed e Neil Taylor devem dar lugar a Gilbert e Matt Target, enquanto que El Ghazi deverá dar lugar a Jota. O Everton, por outro lado, fez bem em registrar sua primeira vitória em casa contra o Watford por 1-0. Além disso, sua defesa, que em diversas vezes falhou na temporada passada, ainda não concedeu gols nesses 2 primeiros jogos. Porém, a equipe apresenta dificuldades em seu ataque, principalmente a posição de camisa 9, visto que Calvert-Lewin, embora seja participativo, não tem conseguido ser um bom finalizador. Não à toa, poderemos ver Moise Kean entre os titulares para este jogo. A minha tip para este jogo é handicap asiático Aston Villa, que é a mesma coisa que empate anula, com mod de 2,25. Outra opção válida é ambas as equipes marcam com mod de 1,61. Levante e Vila Real às 5 horas. Atuando como visitante, o Levante perdeu por 1-0 para o Alavés. Apesar disso, tiveram um controle da partida, dominando a bola na maior parte do tempo, cerca de 63%. Criaram mais oportunidades para finalizar, 16-9, e acertaram mais o gol, 4-2. A equipe jogou com a dupla de recém-contratados Sérgio Leão e Borja Mayoral. Na temporada passada, a equipe de Paco Lopes terminou na 15ª colocação. Nos 19 jogos que fizeram em casa, venceram apenas 6, empatando 7 e perdendo 6. O Vila Real demonstrou ter um bom ataque, mas uma defesa fraca. Isso porque no primeiro jogo do campeonato, eles chegaram a estar vencendo por 4-2 o Granada, mas cederam o empate e a partida terminou em 4-4. 3 dos 4 gols do Granada vieram de bolas cruzadas na área. 2 destes 3 gols saíram de um escanteio. Suas jogadas ofensivas passam muito pelos pés de Santi Cazorla e Samuel Chukwueze. A nossa aposta pré-game para este jogo é na seção de gols, 2 ou 3 gols, com uma odd de 2,05. Essas foram as nossas dicas para esta sexta-feira. Se vocês gostaram, já deixa seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação sempre que a gente postar um vídeo de dicas novo. E enfim, se você ainda não baixou nossa planilha de gestão de banca, o acesso a ela tá aqui no primeiro link da descrição. Você corre lá e baixa antes dos jogos começarem deste fim de semana. Ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.